Bom dia, gente. É isso aí, é um prazer a gente estar mais uma vez aqui, reunido agora para ouvir a palavra e a gente dá continuidade na nossa série fundamental. Série essa onde a gente está olhando o credo apostólico, que é algo que é importantíssimo na nossa fé, né? Essa confissão ela é atribuída aí aos pais da igreja e essa confissão reúne basicamente as doutrinas, os fundamentos da fé cristã. Mas eu queria hoje, de repente, que a gente começasse do final. E eu me lembro há um tempo atrás, quando eu estava conversando com a Liz, minha filha, e a gente conversando sobre a questão de Gênesis 3 e da serpente, e ela de repente a gente conversando sobre a serpente, eu explicando para ela então quem que era essa serpente, e eu falei, peraí Liz, eu vou te mostrar quem que é. E aí eu fui lá para Apocalipse, né? Fui lá para o final da Bíblia, para Apocalipse, e aí eu ia ler para ela, ela falou, não, mas peraí Deli, você já vai para o final? Eu falei, sim, eu vou te mostrar exatamente quem que é essa serpente, porque aqui está falando bem claramente. E ela falou, não, mas assim você vai me dar spoiler. Porque ela não queria ler o Apocalipse, ela não queria que a gente visse o final. E eu vou, na verdade, dar esse spoiler do final, da onde a gente está indo. Mas é interessante que o spoiler, no nosso caso, ele não é algo que estraga, ele é algo que ele traz uma novidade de vida. E o final vai dizer o seguinte, Apocalipse capítulo 21, versículos de 3 a 7. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, ou alguns manuscritos vão dizer o seu povo. O próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E a gente já ouviu sobre essa crença, sobre essa questão do credo, que é o que a gente tem visto nesses últimos dias. Mas é interessante que toda essa crença, ela nos garante sim, esse futuro. Ela nos garante que as lágrimas dos nossos olhos vão ser enxutas. E é por isso que para a gente é tão importante a gente ter esses fundamentos da fé cristã. O que é a fé cristã? E a gente já viu algumas dessas coisas. A parte onde a gente vai se concentrar hoje diz o seguinte, creio no Espírito Santo, e daí ele continua, na Santa Igreja Universal, ou na Santa Igreja Católica, a palavra católica quer dizer universal, em alguns credos ainda vão usar a Santa Igreja Cristã, então é na Santa Igreja Cristã e na comunhão dos santos. Pois é, crer na igreja já parece difícil hoje em dia. Agora, crer na Santa Igreja, aí parece que a coisa está complicando ainda um pouquinho mais. Eu acho que alguns de vocês, assim como eu, talvez já tenham ouvido frases tipo, eu acredito em Deus, mas não na igreja. Uma das que eu ouvi há pouco tempo atrás, dizendo, alguém com quem eu estava conversando, que disse o seguinte, sobre a igreja, eu acho tudo muito fake. A igreja é hipócrita. São essas algumas das coisas que a gente ouve sobre a igreja. E o que mais? O que a nossa cultura tem falado sobre a igreja, né? Como ela é vista aí fora? Existem muitas referências em relação à igreja, em relação a cristãos, e a gente vai simplesmente citar algumas delas para a gente entender um pouco mais. Eu costumo trabalhar muito com música porque é algo que me move de alguma forma. Na década de 80, os Titãs lançaram um álbum que fez muito sucesso, chamado Cabeça Dinossauro, e entre as músicas tinha uma faixa chamada Igreja. E a música, o compositor dessa música foi o Nando Reis. E entre várias coisas relacionadas aí, a igreja, a religião, a fé, das quais eles estavam cantando nessa música e mencionando, uma das coisas que ele mencionava, inclusive mencionava, né, que também não gostavam de Cristo, nem criam na graça, e também eles continuavam cantando assim, eu não gosto de igreja, eu não entro em igreja.
Então, essa é a música Igreja dos Titãs. Mas também teve já algo um pouco mais recente, aí teve Hozier, que é um artista irlandês, que em 2013 ele lançou uma música que fez muito sucesso. Essa música hoje, se você der uma olhada no YouTube, ela tem mais de 300 milhões de views, essa música, que é a música Take Me to Church. E é muito interessante, porque lá no YouTube, se você for lá, você vai ver alguns dos comentários, eu li alguns desses comentários já há um tempo atrás, e alguns desses comentários, eles vão inclusive falar, puxa, essa é uma música que eu posso ouvir no carro com meu pai, porque o meu pai acha que está tudo tranquilo, porque ele não sabe sobre realmente sobre o que é a música. Então a música se chama Take Me to Church, né? Me leve à igreja. Mas, numa entrevista do Hozier, ele diz o seguinte: é uma love song, essa música, ela é uma love song. A música fala sobre sexualidade e sexo, e como é você amar alguém e se devotar a essa pessoa. E isso vai ter reflexo nas organizações ou instituições que ensinam pessoas a se envergonharem sobre isso. É isso que ele vai dizer sobre a música, e se você for assistir o clipe da música, o vídeo vai mostrar um relacionamento homoafetivo. Essa é a música Take Me to Church, que fez um imenso sucesso aí. Aí, vindo para cá, para a Terra Brasilis, a gente vai ver alguém que eu caí sem querer, quando eu estava procurando o tema, na verdade, que é o Gustavo Lima. Posso dizer que, para alegria de uns e tristeza de outros, que eu nunca tinha visto, eu já tinha ouvido o nome dele, mas nunca tinha visto nada. E eu consegui assistir, acho que os 7 primeiros segundos dessa música, onde ele diz o seguinte, eu peguei a letra, para facilitar, ele vai falar o seguinte, o nome da música é Eu Vou para a Igreja. E aí no refrão ele diz o seguinte: eu vou para a igreja, pedir para te trazer de volta ou te arrancar de mim. Eu vou para a igreja porque na base da cerveja eu não aceito o nosso fim. Meu Deus tem dó de mim. E aí com essa letra, o único comentário que eu tenho nesse momento é: meu Deus tem dó de mim. E a gente passa para a próxima música, que é do Dax. Dax é um rapper canadense, ele tem 26 anos, ele lançou essa música em novembro, e ele tem, em algumas das músicas dele, ele vai falar sobre essa questão de Deus e de um relacionamento, de uma briga com Deus, as discussões que ele tem, ou as reflexões que ele mesmo faz em relação ao assunto. Nessa música Dear God, que é essa música que foi lançada em novembro, ele diz o seguinte, numa parte: eu não quero religião, eu quero aquela espiritualidade. Eu não quero uma igreja, eu preciso de pessoas para chamar de família. Então essas são algumas das coisas, e são coisas pesadas. Essa música é uma música bem pesada, bem densa, onde ele vai falar sobre várias coisas. O clipe também, ele vai retratar algumas coisas de uma forma muito forte. Mas são algumas dos comentários que a cultura tem feito sobre a igreja. E a gente tem visto o reflexo disso, inclusive dentro da própria igreja, porque hoje a gente tem um movimento chamado de desigrejados. Isso quer dizer, são aquelas pessoas que afirmam acreditar em Cristo, mas não na igreja, né? Então elas se veem como pessoas que não necessitam da igreja. Mas como que a gente olha para isso? Então, o que realmente é a igreja? Quando a gente vai para o Novo Testamento, que é onde a gente vai ver essa palavra grega, que é eclesia, que a gente vai traduzir como igreja, a gente vai ver que eclesia é simplesmente uma assembleia, uma congregação. No Antigo Testamento, apesar da gente não ter essa palavra, que foi uma palavra traduzida para igreja, a gente tem sim uma palavra que é kahal, que quer dizer assembleia. Então essa questão de um ajuntamento de pessoas prontas para cultuarem a Deus, basicamente é o que vai dar o nosso entendimento do que é igreja. O dicionário bíblico Lexham, ele vai definir da seguinte forma, eclesia, né? Então ele vai definir da seguinte forma: são seguidores de Cristo que têm sua identidade e missão a partir de Cristo, e entendem a si mesmos como a comunidade escatológica de Deus. Então é isso que o dicionário Lexham vai nos mostrar sobre o que é eclesia. Então são pessoas que agora têm uma nova identidade, que têm uma identidade e missão. Isso quer dizer uma identidade e propósito de vida a partir de Cristo. E elas são essa comunidade escatológica, isso quer dizer, essa comunidade que ela vai anunciar o que vai acontecer no futuro. E aí a gente vai lembrar do que a gente leu no início,
que diz respeito ao fim, para não confundir ninguém. O que a gente viu no início é sobre Apocalipse, que diz respeito ao fim. Nós somos essa comunidade escatológica de Deus. Isso quer dizer, o que a gente vive já é para anunciar o que vai acontecer. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não deve ser também inocente ou esquivo da gente querer se desviar das críticas que a gente recebe. A gente recebe críticas que, como igreja, e às vezes como cristão, né, e como igreja e como cristãos, muitas vezes elas são justificáveis, principalmente quando a gente não vive o que a gente prega, né? Apesar de várias críticas serem infundadas, inclusive eu me lembro aqui agora de um filme chamado O Capitão Fantástico, não é um filme de super-herói, um Capitão Fantástico onde o filho vai falar com o pai em determinado momento, e ele fala assim, pai, ele fala assim, lembra que a gente não zoa com ninguém, né? Somente com os cristãos. Então, assim, por um lado, os cristãos sim, são mira e são alvo de críticas infundadas, e essas a gente rejeita, mas que a gente busque ter uma firmeza com Deus, para a gente não ser vítima de crítica fundamentada, bem fundamentada. Então, que nós como igreja, que nós saibamos realmente que a gente precisa viver de acordo com a sua vontade, com a vontade dEle, e aí sim, a gente vai estar cumprindo o nosso papel como igreja. Então a igreja, como essa comunidade, como esse ajuntamento de pessoas, ela tem sua identidade, então, a partir de Cristo. A nossa identidade, então, ela é ressignificada. Nós somos novos, os nossos propósitos de vida, eles são reorientados. E dessa forma, a gente ganha uma nova vida. Puxa, mas que novidade! Que bênção! Agora a gente não está tão perdido. A gente tem sim um propósito, um significado. Nós sabemos quem somos, né? E aí a gente vai ver que nós somos chamados, e a igreja de Cristo ela é chamada para ser santa. Desde o Antigo Testamento a gente vê que que Deus escolhe um povo para que esse povo seja bênção para outras nações, para que esse povo seja santo, ele viva de uma forma diferente, ele viva de acordo com o conceito de Deus para a vida humana, porque ele, como Criador, isso quer dizer, ele é que sabe exatamente como nós deveríamos viver. E a gente vai ver isso nesse livro do Michael Gorin, chamado A Igreja Missional na Bíblia. Ele vai dizer o seguinte, analisando o Levítico, o livro de Levítico no capítulo 19, vai dizer o seguinte, o autor aqui: todas as esferas da vida devem ser santas para o Senhor. Respeito nos relacionamentos familiares, no verso 2 desse capítulo 19, libertação da idolatria, no verso 3, interesse pelos pobres, nos versos 9 e 10, pelos vulneráveis, pelos idosos, pelos estrangeiros, probidade nas relações econômicas, integridade interpessoal, justiça nos tribunais e nas conversas, interesse pela segurança e bem-estar do próximo e amor ao próximo, fidelidade sexual, cuidado pela criação não humana, honestidade comercial e outros. Tudo isso a gente vê exposto lá em Levítico, para que esse povo de Israel pudesse viver de uma forma diferente, pudesse viver sendo bênção para as outras nações. A questão do cuidado com o estrangeiro, cuidado com o necessitado e todas essas questões. Isso quer dizer, desde lá de trás, isso já é algo bem claro. E é interessante que nenhuma dessas leis e restrições que são feitas na Bíblia, como muitos pensam, é para restringir a gente da vida. Muitas pessoas pensam que, puxa, é tanta restrição, eu não posso fazer nada. Não é isso, é o contrário, na verdade. Eu posso fazer o que me traz vida. É talvez como a quarentena. Talvez o que a gente está enfrentando hoje, é por isso que a gente está fazendo esse momento aqui online, e não um momento presencial, com todos aqui reunidos, que seria muito mais legal, mas a gente está fazendo isso em função do quê? Para preservar a vida. Então, as restrições ou as colocações que a gente vê nas Escrituras, elas preservam a nossa vida. É para que a gente viva mais e melhor. Esse é o ponto. Jeremias no capítulo 29 vai dizer também, quando o povo estava no exílio, vai dizer, olha só, se empenhem para a prosperidade da cidade. Então, novamente, no Antigo Testamento já vai dizer para que eles deveriam se empenhar para a prosperidade, inclusive da onde eles estavam, mesmo sendo um país que não era o deles, mesmo sendo um local que não era o deles. Então a igreja, ela serve para ser bênção aonde ela está. Então é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, é procurando ser bênção. O povo de Deus, ele é chamado para ser santo, e
para viver de uma forma diferente. Agora, com a vida de Cristo ao mundo, a gente vê que aí ainda tem uma ênfase maior para nós hoje, porque Ele mesmo vai mostrar com o seu povo, né, em relação ao seu povo, como o seu povo deveria viver. Ele mesmo vai mostrar como ser luz nesse mundo que não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. Só para a gente citar aí o livro de Jonas que a gente viu na série passada. Então, o povo passa a ser santo porque ele é santo. Agora, interessante a gente notar que santo não quer dizer perfeito. Muitas pessoas acham que ser santo é ser perfeito. Não é isso. Ser santo é a gente ser separado. E John Stott, no seu livro Igreja Autêntica, ele vai dizer o seguinte: a igreja é santa, separada para pertencer a Deus e adorá-lo. Mas a igreja é também enviada ao mundo em sua missão. Isto é, a igreja é tanto chamada para sair do mundo e adorar a Deus, quanto devolvida ao mundo para testemunhar e servir. É o que Stott vai falar, que essa dupla identidade, essa identidade santa e mundana. Santa no sentido de nós sermos separados, sim, para viver de acordo com os preceitos que agora são de Deus, mas mundana nesse sentido de nós sermos enviadas para o mundo, nós somos enviados para o mundo, como igreja, nós somos enviados para a gente servir, para a gente ser bênção. Que privilégio a gente poder ser bênção para as nossas nações. Então é isso que quer dizer, novamente, quer dizer que a gente não vai curtir a vida? Não, a gente vai curtir e curtir ao máximo, porque as Escrituras inclusive vão citar, tanto em Efésios quanto em Colossenses, para a gente aproveitar ao máximo cada oportunidade, né? Inclusive, um deles vai falar, aproveitem ao máximo a oportunidade de fazer o bem, o que é bom. Então é isso, a gente é chamado para essa novidade de vida, para algo que vai ser bênção, não só para nós, mas para o nosso próximo. E eu realmente acredito que é o que o mundo mais está precisando, é da igreja presente. E é dessa forma, então, que Cristo reúne a igreja ao seu redor. Essa eclesia, que é o seu próprio corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, ela traz essas boas notícias, né? A gente pode ver aqui, inclusive, a gente tem a possibilidade aqui na comunidade, aqui na nossa igreja, aqui no Projeto 242, a gente tem a possibilidade de ter uma ONG aqui dentro que faz vários serviços, né, que pode servir e ajudar muito pessoas aí fora. E a gente tem ajudado de diversas formas, desde refugiados até pessoas necessitadas, crianças, mulheres. Isso é uma bênção e é um prazer. Quanto mais entendemos de quem somos, mais vivemos como Ele é. Como corpo de Cristo, a gente vai ver em Efésios, no capítulo 1, versículos 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. É isso que nós somos. O corpo de Cristo. Isso quer dizer, primeiro, as ideias elas não vêm de nós, os preceitos, o modo de vida, o nosso modo de vida não vem da gente. Deus nos deu inclusive as Escrituras para que, como revelação da sua vontade a nós, para que a gente possa dessa forma sim, viver como uma igreja santa e como uma igreja que serve a humanidade, que serve a cidade, a sociedade. E nós somos o seu corpo. Que privilégio! Cristo e as Escrituras chamarem a gente de corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Isso é muito forte, isso é algo que realmente ele deveria mudar o nosso modo de pensar e realmente nos convencer de que a gente não deve viver agora como a gente acha. Eu vou viver da minha forma, da forma como eu acho, não, a gente passa a viver então da forma que Ele nos diz, que Ele nos instrui, porque agora nós somos o seu corpo, a nossa identidade ressignificada. Esse é um ponto crucial. E para sermos corpo, nós fomos comprados com o sangue de Cristo. Isso é o que a gente vai ver em Atos no capítulo 20 e no versículo 28. Nós fomos comprados por um alto preço, pelo sangue de Cristo. Então realmente isso deveria mudar tudo que nós pensamos a respeito de igreja,
tudo que nós pensamos a respeito do nosso modo de vida. Isso deveria mudar o nosso respeito em relação à igreja, sabendo que a igreja também é a noiva de Cristo, é esse corpo de Cristo, que a gente então possa inclusive ter respeito para quando a gente fala em relação à igreja, porque muitas das críticas em relação à igreja vêm de nós cristãos, algumas tentando ajudar, outras não, mas que a gente possa sempre pensar que a gente está falando do corpo de Cristo. Quando Jesus sobe, quando ele ascende aos céus, ele deixa a sua igreja para ser bênção aqui no mundo, para dar continuidade ao que ele iniciou, para continuar anunciando a chegada do reino de Deus, algo que vai ser concluído no futuro, mas algo que foi estabelecido por Cristo. Então é uma bênção muito grande a gente ter esse privilégio de fazer parte de tudo isso. Mas então, diante de tudo isso, como que a gente deveria viver? A gente tem o nome de Projeto 242 por causa de Atos 2:42, que vai nos guiar em como a gente pode viver como comunidade. Vai dizer o seguinte: eles se dedicavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que aqueles primeiros cristãos, eles se dedicavam, e eles estavam juntos, inclusive, diariamente, aquele texto de Atos 2 vai falar. Se a gente pegar só alguns pontos aqui, ensinamento dos apóstolos. Ensinamento dos apóstolos vai dizer, diz respeito a aprendizado. Isso quer dizer, a gente está aqui para aprender. A gente está para aprender de Cristo, aprender uns com os outros e aprender dele. Então a bênção da gente poder estar reunido é da gente poder aprender, sim, aprender uns com os outros, aprender daqueles que têm se dedicado ao estudo das Escrituras. É um privilégio a gente poder aprender, para daí sim a gente poder viver de uma forma que é mais parecida com a dele. Aí a gente não vai ser egoísta na nossa forma de viver, a gente vai viver de uma forma muito mais próxima a que ele deseja para nós, para que nós sejamos bênção aonde a gente está, bênção na nossa sociedade. Essa reunião de pessoas dispostas a aprenderem mais do seu mestre. A comunhão. A gente vê comunhão, a palavra aqui de comunhão é koinonia. E koinonia é essa palavra que ela vai dizer respeito a participar, a dividir. Tem muito a ver com a questão da generosidade. Então, ser uma igreja generosa faz parte de uma identidade do que é ser igreja. Não é uma opção, não é algo opcional. Nós sermos generosos é quem nós somos enquanto igreja. E é por isso que a gente vê a igreja sendo bênção nas diversas esferas da sociedade e de diversas formas. A gente vê historicamente, em tantos e tantos casos que a gente vê a igreja sendo bênção, da ciência às artes, por exemplo, da questão moral até questões familiares. São tantas e tantas coisas onde a gente vê a igreja sendo bênção ao longo da história. Isso é muito claro, e a igreja continua sendo bênção para a sua sociedade. Mas quando a gente tem isso em mente, de que essa questão da gente ser generoso, isso faz muita diferença. O partir do pão que é essa questão da gente compartilhar vida, de estar junto, da gente estar aberto, da igreja ser unida, de ser realmente uma família. E aí talvez seja a resposta a uma das músicas que a gente viu, que foi a do Dax, do rapper, onde ele diz: eu não quero uma igreja, eu preciso de pessoas para chamar de família. Sim, pode vir. A igreja é família. A igreja é uma família problemática como a minha e como a sua, onde tem dia que está tudo bem e tem dia que é o caos total, é a Terceira Guerra Mundial que explodiu em casa. Às vezes é assim. A igreja, ela é assim, ela é essa família que vai aprendendo a lidar com as coisas, porque nós temos um referencial, a gente não está solto, a gente tem um referencial que vem do próprio Deus, do próprio Criador. E nas orações, a gente vai ver toda essa questão de estar junto nas orações, na adoração, na conexão com Deus, que é algo que nos leva para além de nós mesmos, né? Então nós somos criados para adorar. A igreja é a maior expressão humana de adoração.
Essa é a igreja. E é uma igreja que, inclusive, ela vive testemunhando. Nós temos a possibilidade de viver testemunhando. A gente vai ver, inclusive, ali em Atos 2, no versículo 47, onde vai falar das consequências de tudo isso, da igreja naquele local. Na igreja, a gente vê a unidade na diversidade. É a criança convivendo com o idoso, é a pessoa com mais condição financeira vivendo com outra de menos condição, e assim por diante. E como foi comentado ali também, que a gente viu no vídeo, né, que pessoas estão se afastando da igreja. E aí ele especificou que jovens estão se afastando. E o último rapaz, ele vai falar que uma das coisas que atraiu foi a questão, uma das coisas que fez diferença foi o relacionamento. Ele fala, foi o relacionamento com vocês, que agora eu posso acreditar mais em Deus. É isso. A igreja é o corpo de Cristo, o corpo vivo, esse corpo em movimento, sendo bênção para a sociedade, anunciando quem Ele é, e anunciando sim, uma vida e uma esperança futura. E uma esperança presente, porque como é que a gente vive nesse momento? Nesse momento onde a gente está numa situação que talvez nenhum de nós tinha imaginado que a gente poderia, né, sequer experimentar algo parecido no século 21, a gente não poder sair de casa, né? Eu vi um vídeo esses dias de alguém, de uma senhora que dizia, não, mas eu tenho 2 pernas, eu não matei, não roubei, não fiz nada, eu vou sair de casa sim. Então assim, a gente está fazendo isso em respeito à vida, mas será que a gente imaginou que uma coisa dessas podia acontecer nos dias de hoje? Então, o nosso papel, talvez como igreja hoje, seja mais importante ainda. Eu diria que numa situação extrema, nós precisamos ser extremamente igreja. E esse ser extremamente igreja é simplesmente ser a igreja idealizada por Deus. Essa igreja que é o corpo de Cristo, que busca sim ser santa como Ele é santo, que busca sim estar debaixo da vontade dEle, agradando a Ele em todas as coisas. Então nós podemos sim ser bênção nesse momento. É triste a gente ver tudo o que tem acontecido nesse momento de coronavírus, onde a gente está passando por essas coisas todas, onde pessoas estão cercadas por medo, por ansiedade, e muitas vezes pela própria doença, inclusive morte. É muito triste tudo isso que a gente está passando. Agora, se a gente está aqui, nesse momento exato, é porque Ele desejou que nós estivéssemos aqui. Não é coincidência, se eu e você estamos aqui hoje, vivendo no século 21, em meio à quarentena, no meio de tudo isso que está acontecendo, é porque é o que Ele desejou. E se Ele desejou, é para que nós pudéssemos realmente ser sua igreja, seu corpo de Cristo atuante, sendo bênção, sendo voz de esperança nesse momento. Então a possibilidade que nós temos hoje é enorme. E o que eu diria é, que momento para a gente estar vivo, que momento maravilhoso para a gente ser igreja, no momento onde a humanidade, o nosso planeta está passando por uma questão complicada e difícil, mas é o momento que nós estamos aqui como igreja, para interceder, para agir da forma como for possível, em função, em direção às pessoas que estão à nossa volta, a gente poder fazer o que a gente puder fazer, porque o mundo precisa de nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ajoelhar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e me buscar, é isso que esse texto tão conhecido de 2 Crônicas vai dizer, de 2 Crônicas vai dizer. Então que a gente possa, nós, a sua igreja, o corpo de Cristo, que a gente possa se humilhar, confessar os nossos pecados, porque não somos de forma alguma perfeitos, nós somos necessitados da sua bondade, mas a gente saber que a gente confessando que Ele vai ouvir e Ele vai sarar a nossa terra, porque nós, a sua igreja, nós somos sim a esperança para o mundo aqui, não porque somos bons, mas porque Ele é bom, não porque nós sabemos exatamente o que fazer, mas porque Ele nos ensina no que fazer. Então nada pode nos parar. A gente não é bom o suficiente, mas Ele é. Christopher Wright, um teólogo britânico, escritor, ele vai dizer o seguinte: a missão de Deus envolve o povo de Deus, isso quer dizer a sua igreja, vivendo a maneira de Deus diante das nações. Que essa seja a nossa vida, que essa seja o nosso modo de ser igreja. A nossa existência como igreja é uma existência a favor do mundo.
E como a gente começou com o final, o começo, que é o final, diz o seguinte, Apocalipse 21, de 3 a 7. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, sua própria presença com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Isso é para você, talvez, que nesse momento seja com lágrimas nos olhos, em frente à dor, em frente à ansiedade. Ele enxugará desses que são o seu povo. Ele enxugará dos seus olhos e dos meus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho.